Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Rick Arrow, com tradução para português por Gustavo Murim. O título dessa mensagem é De Girar os Olhos. Ela foi dada em Chicagoland, Illinois, em 12 de outubro de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Anteriormente no dia eu disse a vocês que haveria uma canalização de girar os olhos esta noite. Bem, essa já é a noite para vocês. A terminologia de girar os olhos significa coisas que parecem esquisitas, estranhas, e talvez apenas alguns poderiam acreditar naquilo. Você seria o juiz. Eu sou aquele que disse a vocês muitas vezes sobre a beleza da vida em sua galáxia. Que algum dia vocês a verão e a compreenderão e olharão para trás e dirão quão tolos vocês eram pensar que estavam sós. Que as probabilidades estão a favor, grandemente a favor, de não apenas vida inteligente, mas vida mais madura. Nós já dissemos antes que a raça humana tem apenas 200 mil anos de idade, aqueles com 23 cromossomos. E que há vida neste universo, mas especificamente nessa galáxia que vocês podem ver. Vocês podem ver suas casas com seus telescópios. Não estão tão longe assim. Onde há culturas muito mais antigas que as suas. E algumas delas tiveram os mesmos testes em seus planetas, assim como vocês estão tendo. Alguns deles graduaram-se para a benevolência. Alguns deles, literalmente, passaram da forma corporal para a física da consciência. Vocês ouviram isto? A consciência é física. Há energia na consciência. Esta tem sido uma descoberta recente de apenas há 20 anos atrás. Isso significa que a consciência é um jogador no campo de energia e você precisa tratá-la como energia. A consciência sozinha pode existir como vida? Se é uma energia com vida, talvez ela nem mesmo precise de uma forma corporal. Isso está correto. O planeta está cheio de histórias que são espirituais a respeito daquela visita dos anjos. Está por todas as suas escrituras, todas elas. Não importa qual seja o seu sistema de crença, há um tempo dos anjos, e os anjos virão e darão mensagens. A imagem deles na arte, quase sempre, de forma interessante, são mulheres. E nisto, elas seriam belas, grandes, altas. Deixe-me apresentar-lhes a um pleiadiano. Porque é aquilo que eles estão vendo, meus queridos, e sempre foi assim. Uma forma não corporal que tem a imagem em sua mente, que é de um humanoide belo, alto e feminino, que veio a este planeta por várias vezes como suas sementes, como seus guardiões, como seus ajudantes, e mostraram-se para dar orientação e informação. Moisés conversou com uma pleiadiana, meus queridos. Estas são as coisas que algum dia vocês compreenderão. E vocês dirão, eles sempre estiveram aqui. O que você acha sobre uma sociedade, uma cultura, um planeta que passou por aquilo que vocês passaram e tem 1 milhão de anos antes de vocês? Onde eles estariam? Se eles tivessem suas mudanças, se eles tivessem passado por uma consciência como energia e eles começaram então a evoluir milhares de anos, onde eles estariam? E a resposta é, eles estariam tão elevados em vibração,
tão multidimensionais que eles não precisariam de naves para chegar aqui. Eles poderiam pensar seu caminho até este planeta. Porque eles têm um atributo que é próximo de Deus. E é assim que se parece um anjo para vocês em 3 dimensões, com o nível de maturidade que vocês têm agora em 3 dimensões. Ainda uma cultura guerreira vocês são em uma época que ainda é bárbara, olhando para cima, para algo que você pensa deve ser divino, sem compreender que é, de certas formas, assim como você é. Mas é o complemento divino de um ser ascenso de um outro planeta, que passou por tantas coisas. Nós dissemos que os pleiadianos, quando eles vieram aqui, eles tinham uma história que envolve não apenas um planeta, mas mais de 2. Nós dissemos que em seu estado de guerras e em sua tecnologia, eles até mesmo viram genocídio planetário. Bem-vindos à ideia da Guerra nas Estrelas. E nós diremos novamente, de onde vocês acham que isto veio? E no entanto, com aquele tipo de história e aquele tipo de escuridão, com milhares de anos de passar por aquilo, ir para o zero e começar novamente, chegar no zero e recomeçar de novo, eles finalmente compreenderam. E é assim que se parece um planeta ascenso, e há muitos nessa galáxia que olharão para vocês e ajudarão vocês de muitos lugares. Aqueles que semearam eles, que são seus avós sementes. Vocês têm arturianos que querem saber quem eles são, por que eles estão aqui. Tudo isso é parte de um sistema muito mais grandioso de benevolência e de amor. Enquanto isto, aqui está você. Uma proposta de girar os olhos, talvez, mas aqueles com uma mente aberta, mesmo aqueles que talvez estiverem investidos em um sistema espiritual, podem ver o sentido disto. E talvez isso não iria nem interferir com as tradições e as regras, quando vocês começam a compreender a realidade daquilo que pode ter acontecido. Você poderia pensar que é insulta eu dizer que neste momento as culturas neste planeta são como crianças, aprendendo a respeito de espiritualidade e aplicando suas próprias regras humanas para quem Deus deve ser. Deus então acaba tendo uma mente humana. Vocês dizem? Cheque, olhe as doutrinas e as religiões atuais. Deus tem uma mente humana. Aquele é um Deus que então torturará você se você não fizer a coisa certa e enviará sua alma para um lugar sujo. Que tal isto? Para o amor mais elevado que pode existir em qualquer parte. Como é isto? Para a compaixão além da compaixão. E vocês começarão a ver. Talvez nós tenhamos compreendido errado. Mas isto pode. Nós chamaremos de uma verdade. Essa lata da espiritualidade começa a abrir-se. E agora eu contarei uma outra história a respeito dos pleiadianos. Sempre houve um plano, meus queridos. Um plano que se centrava ao redor do marcador. O marcador era esse bamboleio do planeta. Aquele era o centro, não há nada espiritual nesse bamboleio, apenas era o marcador. 26 mil anos foi o último marcador. Coisas aconteceram em outros marcadores, vocês não conseguiram. Nós já dissemos isto antes. Houve outras civilizações neste planeta que tiveram o mesmo teste que vocês tiveram e não conseguiram em seu planeta. É por isso que seus sociólogos olham para vocês e dizem que vocês têm apenas 6 mil anos de idade como civilização, sem compreender que houve muitas antes de vocês. Quase 4 outras. Mas o marcador atual, este é 2012.
E esta é a intuição que os indígenas por todo este planeta sentiram no nível intuitivo. Mesmo aqueles sem telescópios, aqueles que não compreendiam movimentos planetários, eles sabiam sobre o bamboleio, o giro ao redor do eixo. Eles podiam ver nas estrelas, eles tinham muito tempo para observar. É isso que eles faziam à noite, meus queridos, antes da eletricidade. Eles olhavam para as estrelas. E eles começaram a medir onde eles estavam, de forma muito inteligentes, e perceberam que ao longo de um período longo de tempo, eles moviam-se. E foi aí que eles perceberam que este planeta precisava estar bamboleando de alguma forma, ou mudando de alguma maneira, e eles computaram onde o centro daquele bamboleio precisava estar no tempo. 2012 era o tempo. O calendário maia, 5.126 anos de idade, terminou no centro do bamboleio. Que coincidência! Você poderia dizer, eles sabiam. E então também outros, muitos, por todo este planeta, por toda esta terra, muito antes de vocês terem chegado como uma civilização moderna. Eles estavam olhando para o marcador. Então, que tal aquele marcador? Se vocês conseguiram, algo mais mudaria. Por que a humanidade, de repente, começaria a evoluir em seu nível de maturidade, em sua espiritualidade, em sua revelação da verdade? Por quê? Eles se tornariam mais transparentes. Por que haveria mais benevolência? O que aconteceu em 2012? Que causaria isto? Qual é o fator da causalidade? E esta é a pergunta que tantos fariam sobre esta informação muito esotérica que diz que a mudança está acontecendo. Se você estuda os atributos que são finitos, nas predições Maia de 2012, eles dirão isto: que seria o começo da consciência mais elevada que a humanidade já tivera. Mas eles não dizem o porquê. Qual é o fator da causalidade? O que forçaria aquilo? Ou simplesmente aconteceria devido a um tempo? A resposta é não. Não acontece devido a apenas um tempo. Precisa haver algo mais. A luz está vencendo. Por quê? Eu contarei sobre o plano. Há anos atrás, em um curto período de tempo, eu identifiquei algo chamado nodos e nulos no planeta. Eles foram registrados, vocês podem vê-los. Eles são lugares que vocês não necessariamente considerariam sagrados, mas os nodos, especialmente, representam 12 lugares onde os pleiadianos chegaram e começaram aquilo que foi a conversão de 24 para 23 cromossomos no planeta. A história da criação. A história de Adão e Eva. O tempo quando eles chegaram e imbuíram em vocês conhecimento de um Criador, levando vocês de serem apenas animais para criaturas com almas. Isto é controverso. Mas quem poderia fazer aquilo? E a resposta é uma presença angelical, uma bela presença angelical. E havia muitos deles. E eles eram todas mulheres, meus queridos, pois elas precisavam dar à luz. E lentamente, muito lentamente, o começo de uma humanidade baseada em almas divinas começou neste planeta. Esta é a história de Adão e Eva, ela é bela. O Jardim do Éden é o planeta. Como o meu parceiro já disse muitas vezes, Adão, cada homem, Eva, cada mulher. O conhecimento do que vocês poderiam chamar de bom e mal, que não é isso, simplesmente é escuridão e luz, e a liberdade de escolher foi dado a vocês. Livre-arbítrio.
Em alguns círculos e em algumas crenças, novamente, a história das crianças dirão que Deus deu a vocês livre-arbítrio e imediatamente julgou você por sua escolha. E é claro, vocês pagaram por aquilo porque cada humano, dali em diante, com uma bela alma, nasceu sujo. Essa é a história, como ela parece para você. Quando você percebe que ela não parece exatamente correta, e não está. Cada humano nesse planeta continua a nascer com uma alma que é magnífica, empoderada, a menos que você seja ensinado de outra forma. Os nodos e os nulos representavam um sistema para o futuro. É um sistema que os pleiadianos colocaram aqui. Porque eles tinham um sistema dado a eles por aqueles que os semearam. Eles sabiam como funcionava. Estes nodos e nulos, ao longo do tempo, se tornaram cápsulas do tempo. E nós já falamos sobre isto. Há um nodo e um nulo. É uma energia de empurra e puxa. E nós descrevemos aquilo em várias canalizações anteriormente. Ela empurra e puxa energia em uma certa direção por certos motivos. Sempre há polaridade na física. Então, se você vai mudar a consciência, o potencial de consciência de um planeta, você precisará ter um sistema que tenha polaridade, porque é física. Forças fortes e fracas estão lá, nodos e nulos, porque chegará um tempo quando vocês começarão a fazer um vácuo e retirar a velha energia e substituí-la com a luz. E isto apenas acontecerá se o livre-arbítrio de uma cultura da humanidade, com bilhões de pessoas, conseguir passar um marcador pré-determinado, 2012. Os nodos e os nulos foram posicionados como cápsulas do tempo. A sua ideia de uma cápsula do tempo é uma cápsula que inclui coisas de um certo tempo. Isto não é o que elas fizeram. É chamado uma cápsula do tempo porque é uma cápsula. Tantos, nodo e nulo, 24 deles, que abririam no tempo certo, 2012. E naquilo, elas começariam um processo que começaria a colocar um potencial no campo que vocês poderiam sentir, perceber, que elevariam você. Porque pela primeira vez, vocês teriam uma meta que vocês nunca viram antes. Imagine, novamente, que você é um indivíduo que vive em preto e branco, olhando pela primeira vez para cores. Você estaria interessado? Ah, sim, você estaria. Ah, sim, você estaria. E nós usamos essa metáfora tantas vezes para dizer que a cor está vindo para o planeta. É uma metáfora que significa que a dimensionalidade que você pensa ser a consciência mudará. E quando isso acontecer, isso significa que o paradigma de pensamento mudará. Então, para o futurista, aqui está a mensagem para hoje. Você não pode voltar para a velha consciência e decidir o que acontecerá amanhã. Perceba, aquelas cápsulas do tempo se abriram e vocês já começam a senti-las. Vocês já estão começando a ver mudança cultural. Vocês já começam a ver benevolência quando não havia benevolência lá antes. Eu direi, quando uma luz se acende, vocês veem coisas que são sujas nos cantos. Deixe-me perguntar a você, isso sempre esteve lá ou simplesmente apareceu agora? E a resposta é, sempre esteve lá. E há muito disto. Vamos nos tornar específicos com relação a algo. Eu quero mostrar e contar. Eu quero que vocês captem isso corretamente. Eu não estou dando predições, meus queridos. Eu estou dando a vocês exemplos. Se vocês tivessem uma maior complexidade de maturidade, vocês não terão os tipos de reações imediatas que vocês tinham no passado com as coisas que vocês temem. Eu deveria dizer isso novamente. Com a complexidade e maturidade de um novo tipo
de pensamento iluminado que está sendo bombeado para esta rede de qualquer tipo no planeta, seja ela a rede cristalina ou a rede magnética. É isso que está acontecendo. Uma energia multidimensional que permite vocês terem um aumento na maturidade da sua consciência. Vocês não irão, então, tomar as mesmas decisões que vocês tomaram em uma energia mais antiga. A menos que isso é o que você fará devido ao medo. Então, vamos falar sobre algumas coisas como esta. Vamos ser mais específicos, porque o verdadeiro propósito dessa canalização eu posso afirmar em apenas poucas frases. Meus queridos que estão neste planeta nesta época, preparem-se para a mudança. Parte dela pode ser amedrontadora para vocês, mas é apenas amedrontadora porque vocês viram as coisas no passado e você pensa que aquelas coisas acontecerão novamente. Não deixem o que aconteceu no passado dizer a você o que acontecerá no futuro, porque vocês estão movendo-se para a cor e vocês apenas tinham preto e branco naquela época. Uma das coisas que todos neste país teriam medo, e que muitos dizem que está acontecendo, seria problemas com o sistema financeiro. Está no campo e vocês podem senti-lo. Há até mesmo livros que estão sendo escritos. A competição entre os livros é quem tem o pior cenário de todos. Vai e compre o pior, pois é aquele que te fará se sentir bem. Isto em si mesmo é um método da velha energia para vendas. Vocês reconhecem isto. Agora, a coisa estranha é que todos eles são baseados no mesmo conjunto de predições, circunstâncias, revelações. E isto é que o sistema financeiro que vocês têm neste momento, americano, está começando a ser estressado. E o estresse vem de coisas que são inapropriadas. Então o que você faz? Você imediatamente reflete sobre 1929, não é? E você diz, aqui vem novamente. Inflação louca, coisas... Vocês não serão capazes de vender nenhuma quantidade de coisas mais. Alimento que custará 10 vezes o que custava ontem. Porque é isso que aconteceu. E não apenas aconteceu aqui, aconteceu por todo o planeta. Quando certas circunstâncias chegam num lugar que alguns estão dizendo, vocês estão chegando novamente. Então aqui está que as coisas ficam boas. Em número 1, um aviso, uma mudança de consciência. Vocês têm a escolha de ir para o medo, comparar com o que aconteceu novamente e se preparar. Há algo no campo, uma confluência, se você quiser chamar assim, de coerência, se pessoas o bastante pensarem de certa forma, aquilo que vocês terão. Então, se há pessoas o bastante com medo, isso é o que vocês terão, o que vocês temem. Mas, se houver alguns, e não são necessários muitos, para mostrar uma luz na escuridão, se houver alguns que dizem, bem, isso não acontecerá desta vez. E haverá outros que dirão, mas por que não? Você está louco? Aconteceu da última vez, olhe, para as circunstâncias são as mesmas. Sim, mas há coisas acontecendo sobre as quais você não sabe. E é aí que eles baterão na sua cabeça e dirão, você deve ter ido a uma reunião de Cryon. Eu quero dar a vocês alguns exemplos. Isto não é o futuro, meus queridos. Isto são exemplos. Coisas que vocês não esperavam. O que vocês acham da sua política? Vocês esperavam isto? Qualquer lado, meus queridos. Eu não estou falando sobre aquele partido ao qual você pertence. Estou falando sobre o que está acontecendo agora, em seu governo. Você vê coisas que não estão funcionando bem. E isto poderá
quebrar também. Nós demos a vocês informações dizendo que isso não precisa falhar, porque novas ideias poderão chegar mostrando uma forma diferente de eleger um presidente. Ao invés de o vencedor leva tudo, vocês elegem alguém que se compromete. Vocês elegem alguém que é sábio, que não pertence a nenhum partido. Você escolhe talvez um centrista, que precisa provar que é um centrista, e que vê coisas boas em ambos os lados para poder resolver a questão. Ao invés de o vencedor leva tudo por 4 anos ou 8 anos. Percebem? Vocês pensam fora da caixa. Então, ao invés de uma completa e total falha e colapso, o que vocês terão será uma nova ideia. Uma nova ideia que fica, porque ela está preenchida com luz. E porque vocês dizem, sim, isso faz sentido. Ao invés de, isso nunca funcionará. Então, você precisa passar o número daquelas pessoas que dizem isso nunca funcionará, para aqueles que dizem, olha, há uma nova ideia aqui. Deixe eu dar-lhes um exemplo bizarro, muito bizarro. Isso não é uma predição, deixa eu apenas mostrar a vocês como isso poderia parecer. Vamos imaginar por um momento, apenas imaginar, que alguém decide abrir o Fort Knox e jogar uma luz lá dentro. E vamos imaginar, apenas imaginar por um momento, isso não é uma predição, meus queridos, que não haverá nenhum ouro lá. Agora, instantaneamente, a reação seria essa. Nós somos uma sociedade baseada no ouro. Meu dólar é baseado de alguma forma em algum valor, em algum outro lugar, mas esse valor não está lá. E você pergunta ao governo o que aconteceu com isso, e eles dirão, bem, nós vendemos há 15 anos atrás. Ninguém sabe a esse respeito. E então, o que acontece a seguir? Bem, um colapso financeiro total, é claro. A menos, alguém mais chega e diz, desculpe-me, há uma outra moeda no lugar. Você sabe sobre essa outra moeda? Essa não é aquela com a qual você está acostumada. Não é a verdinha. É algo mais aqui, mas sabe, nós garantimos. Nós a garantimos porque a percepção é, aqui está o que ela vale. Nós vamos começar a comercializar aquilo. Você pode jogar o seu dólar fora, você pode dar seu dólar por isso, por aquilo, e de repente você encontra em uma outra totalmente nova, novo cenário de moeda, pois uma outra já está lá e que faz sentido, e você diz, tudo bem. Então, ao invés de um colapso total e completo, há uma integração, há um ajuste, talvez não exatamente confortável, mas não é 1926. Porque houve algo inesperado que aconteceu. Imagine uma moeda que é valorizada porque vocês querem que seja algo, porque todos vocês concordam com seu valor. Algo como isso poderia existir? Como você se sentiria se você fosse um país europeu e tivesse uma certa moeda por toda a sua vida, e de repente eles dizem, bem, nós te daremos uma outra moeda. Agora, você pode não ser a mesma, na verdade, pode ser um pouco menos valorizada, vocês terão alguns problemas. Vocês sabem quantos países assumiram o euro? Vocês sabem que isto não foi previsto? Uma Europa unida? Vocês não encontraram isso nas escrituras, meus queridos. Alguns dirão, bem, ela não está bem unida, sabe? Ela está muito mais unida do que já foi. E vocês não precisam reportar-se mais quando vocês vão de um país para o outro. E não há mais cambistas lá de um país para outro. Isto é pensar fora da caixa. E nenhum europeu, há 50 anos atrás, poderia ter dito que isto era possível. Bem, não está perfeito. Está em transição, se vocês tiverem percebido. Ela precisa ser integrada também a novas ideias que poderão vir. A maioria dos problemas que vocês encontrarão nas dificuldades financeiras tem a ver com os bancos. Aquele em 2008, relacionado com bancos. Aquele que alguns veem que está chegando, relacionado com bancos. Esta não é uma predição. Esta é um outro pensar fora da caixa. E se de repente vocês descobrissem que os bancos faziam com seu dinheiro não fosse exatamente o que eles dizem. E se vocês descobrissem que há um sistema real que permite a eles criar dólares onde não havia nenhum antes,
através do que alguns de vocês chamarão o jogo das conchas. Está aqui, está lá, não está, está em transição agora, portanto está. E se eles descobrissem que o verdadeiro valor daquilo que foi dito a vocês que era algo, não era? O que isso faria com a economia? Bem, há aqueles que poderiam dizer, bem, 1926 novamente, 1929, o cume, e vocês estão indo no mesmo tipo de dificuldades. Então vamos pintar um outro cenário. E se alguém dissesse sim, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma resposta. E se os bancos, neste momento, ao invés de falhar, tivessem que fazer algo, e eles farão, que é bizarro e benevolente. Porque eles vão admitir, sim, eles fizeram aquilo, mas eles vão pegar todo aquele dinheiro que ainda existe e eles farão algo com isso, onde todos que têm uma conta agora terão benefícios de saúde. E você poderia dizer, espera um minuto, os governos fazem isso, os bancos não, é mesmo? Eu quero que você pense sobre isso por um momento. Este é um modificador de paradigma, não é? E isto é algo que você pode dizer, bem, espera um minuto, talvez nós não estejamos indo para uma recessão como em 2009, porque olhe, há novas ideias aqui, os bancos eles mesmos farão da forma correta. Talvez em alguns pode ser difícil, mas não será o que vocês esperavam. Percebem? Há uma integração de um novo conceito, novas ideias, coisas que ninguém pensou ainda, incluindo o governo. Eu preciso dar mais exemplos para vocês verem para onde estou indo. Há coisas que vocês não esperam, com ideias que não existem, que poderão chegar no momento certo, no lugar certo, de forma que a integração da mudança da qual vocês estão passando, americanos, não será tão difícil assim. E a maior coisa de todas, neste momento, que fará diferença é quanto você teme estas coisas. Quantos de vocês estão investidos em 1929? Quantos de vocês acreditam que a ideia da economia é apenas a única que existe? Que o capitalismo apenas funciona de uma forma e quando ele quebra, ele quebra? Ou será que há passos interinos que vocês não conheciam, que são novos? Que talvez se tornem um capitalismo elegante, mais de uma situação de ganha-ganha que jamais esteve aqui antes, que começa muito lentamente a eliminar aquele vasto vazio entre os ricos e os pobres. Isto existe porque tudo o que é necessário é cutucar. É necessário cutucar com permissão daqueles que estão no comando e que precisam responder a vocês que estão vendo a luz. Vocês percebem como isso funciona? Nós já dissemos antes que chegará um dia quando os políticos serão eleitos por quão doce e benevolentes eles realmente são, ao invés do quão ataque eles podem fazer sobre o oponente. Isto começará a se mostrar e vocês irão para isso, porque vocês começarão a ver, eu quero este homem, esta mulher, porque eles não assassinam aqueles que estão concorrendo contra ele. Na verdade, eles os parabenizam. Ambos estão concorrendo com diferenças, mas ambos são patriotas. Que conceito! E ambos estão num debate. A primeira coisa que eles dirão será: eu quero celebrar meu oponente, porque aqui estão as coisas que ele fez. Por este planeta e por este país. E eles listarão. E então, eu tenho outras ideias. Eu acho que as minhas ideias são melhores que as deles. Mas não começa com: sabe com quem ele dormiu ontem? Vocês poderão até mesmo chamar a isso de política bárbara algum dia. Inventar coisas. Espalhar por aí, aniquilando a honestidade de alguém, quando na verdade ele a tem. Essas são as coisas que vocês não esperam, meus queridos, e elas estão em seu futuro. O quanto você as teme. Não julgue o que acontecerá baseado no que aconteceu antes. Espere mudanças benevolentes, mas haverá mudanças. Precisa haver, porque alguns sistemas estão fora da integridade. Eles não podem existir. Em um lugar onde a cor está vindo, eles não podem. Este país
É aquele que tem as melhores ferramentas para a mudança. E, portanto, vocês poderão ver isto primeiro. Quanto medo você tem? Ou quantos de vocês podem dizer: eu estou vivo no momento certo para ver algo que nunca ninguém pensou que poderia acontecer, limpar o sistema bancário. Eu estou vivo para ver algo que nunca acontecerá. Ou uma limpeza na política. Eu estou vivo por algo que eu nunca pensei que poderia acontecer. O impossível. Esta é sua linhagem, velha alma. Saia daqui pensando de forma diferente daquela com que você chegou. E assim é.